Fala, meus queridos, tudo beleza? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a classificação dos crimes, tá? Lembrando que todo o conteúdo que eu estou repassando aqui nesse vídeo vai estar disponível lá no nosso site, destrinchandodireito.com. Então, acessa aí o primeiro link da descrição e quando terminar o vídeo, tá? Para você conhecer o nosso site, o trabalho que eu faço por lá, beleza? E bom, pessoal, iniciando a nossa classificação dos crimes, né? A primeira classificação, as primeiras três, na verdade, que eu quero trazer aqui, são os crimes materiais, formais e de mera conduta. Os crimes materiais são aqueles crimes em que existe uma conduta ilícita, mas que o resultado ele é um resultado naturalístico, ou seja, há algum certo vestígio naquela ação ou omissão. Um exemplo disso é o crime de homicídio, que existe ali um corpo, o crime de furto, que tem um objeto que foi furtado, o crime de roubo, enfim. Existe um resultado naturalístico para a consumação. Beleza? Já os crimes formais não exigem esse resultado naturalístico. É o exemplo do crime de extorsão. O crime de extorsão ele independe da obtenção de vantagem ilícita. Então é o que prevê até a própria súmula 96 do STJ, né, que diz que o artigo 158 do Código Penal, que é o crime de extorsão, independe de obtenção de vantagem ilícita para a sua consumação. Beleza? Então é um exemplo de crime formal. Tem outra súmula também bem interessante do STJ, que é a súmula 500, né, que prevê que o artigo 244B do ECA, que prevê o crime de exploração sexual de criança e adolescente, independe de prova de corrupção de um menor. Então, independe, portanto, de um resultado naturalístico e, consequentemente, é um crime formal. Já o crime de mera conduta, o nome já é autoexplicativo. A simples conduta já classifica o crime. É o exemplo do porte ilegal de arma de fogo. O simples porte da arma ilegal de fogo já classifica o crime e, consequentemente, se trata de um crime de mera conduta. Beleza? A próxima classificação que temos aqui é os crimes comuns próprios e de mão própria. Os crimes comuns, o exemplo do crime de furto, de homicídio, é que a prática do crime ela pode ser realizada por qualquer pessoa. Já os crimes próprios, o delito, só pode ser praticado por uma pessoa que está especificada no tipo penal, na lei, na legislação. É o exemplo do crime de peculato, que só pode ser praticado, por exemplo, por funcionários públicos, né? Tem algumas exceções e ressalvas, mas tecnicamente o código prevê que o funcionário público é sujeito ativo desse crime. Então é um crime próprio. Já os crimes de mão própria, além da condição especial do agente, é necessário que ele pessoalmente pratique a conduta. É o exemplo do falso testemunho, né? A pessoa tem que estar ali na condição de testemunha e praticar, na verdade, a falsidade ali dos fatos aí que está sendo julgado, por exemplo. Beleza? A próxima classificação é os crimes instantâneos, permanentes e de efeitos permanentes. Crimes instantâneos são aqueles em que a consumação ocorre no momento determinado, é simples, e não se prolonga no decorrer do tempo. É o exemplo do crime de homicídio. Já os crimes permanentes são aqueles em que o crime ele se prolonga no decorrer do tempo. Um exemplo para assimilar essa questão de protrair no tempo é o cárcere privado. Enquanto a vítima está com a sua liberdade cerceada, aquela pessoa, aquele agente que está cometendo o cárcere, está a todo momento em flagrante delito. Então o crime ele está se prolongando no decorrer do tempo. Já os crimes de efeitos permanentes são crimes instantâneos que se caracterizam pelo resultado ou pela consequência permanente. Por exemplo, uma confecção de certidão falsa. A conduta é um crime instantâneo. É feita uma falsificação, mas os efeitos dessa falsificação, dessa certidão, têm efeitos permanentes. Até que se descubra que aquela certidão é falsa, vai haver efeitos que vai se prolongar no decorrer do tempo. Consequências, né? Resultados e consequências que vão se prolongar no decorrer do tempo. Beleza? Outra classificação que eu trouxe aqui nesse vídeo são os crimes unissubsistentes e plurissubsistentes, tá? Os crimes unissubsistentes, pessoal, são aqueles crimes em que se consuma com a prática de um só ato. O exemplo é a injúria verbal. Já os crimes plurissubsistentes, o delito se consuma, na verdade, com a prática de um ou vários atos. É o exemplo do tráfico de drogas. Ou seja, no artigo da lei de drogas que fala e traz a previsão do crime de tráfico de drogas, existem várias ações em que aquela pessoa que está praticando pode se enquadrar como tráfico de drogas. É o exemplo de a produção, transporte, distribuição ou venda de entorpecentes. Então são várias ações que podem ser classificadas como tráfico de drogas e, consequentemente, trata-se de um crime plurissubsistente, tá? E quanto aos crimes monossubjetivos e plurissubjetivos, não vamos confundir, tá? Crimes monossubjetivos pode ser também conhecido como
concurso eventual de crimes. Ou seja, o crime ele pode ser praticado por uma ou por várias pessoas. É o exemplo do crime de homicídio. Pode uma pessoa praticar esse crime, ou 2, 3, 4, 5, enfim. Existe essa opção e, portanto, é um crime monossubjetivo, ou também conhecido como concurso eventual. Já os crimes plurissubjetivos, conhecido como concurso necessário, são aqueles crimes em que necessariamente é praticado por 2 ou mais pessoas, tá? É o exemplo do crime de associação criminosa, organização criminosa. Não existe, pessoal, associação criminosa de uma pessoa. Os crimes comissivos e omissivos é bem simples. Omissivos é aquele que é praticado através de uma omissão e comissivos através de uma ação. Só que os crimes omissivos, ele tem uma divisãozinha bem bacana que é chamada de omissivos próprios e omissivos impróprios, tá? Os crimes omissivos próprios é quando o próprio tipo penal, a própria lei, traz a questão da omissão para a prática do crime. Ou seja, o exemplo de crime de omissão de socorro. A própria lei diz que é uma omissão, então trata-se de uma omissão própria, porque está na própria lei. Já os crimes omissivos impróprios, o tipo penal ele descreve uma conduta, uma ação, mas a execução ocorre por meio de uma omissão. E uma omissão, muitas vezes, que pode ocorrer nas hipóteses do artigo... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no artigo... no artigo 13, parágrafo 2º, que traz a questão do garantidor, da pessoa que está ali para garantir a segurança daquela determinada pessoa. Isso ocorre muito no caso de crianças, né, que a mãe ou o pai tem aquela necessidade de garantir a proteção e a segurança daquela criança, mas acaba se omitindo diante de eventual crime, por exemplo, um crime de estupro de vulnerável, ela acaba se omitindo perante esse crime e acaba por estar praticando aquela conduta por meio da omissão imprópria, beleza? E você está gostando do conteúdo até aqui? Eu espero que sim. Esse conteúdo está sendo feito com muito carinho. Lembrando que todo esse conteúdo, assim como outros assuntos bem interessantes aí do direito penal, do processo penal, direito administrativo, enfim, está disponível lá no nosso site, destrinchandodireito.com. É um conteúdo bem simples, bem resumido e bem didático aí para você tirar todas as suas dúvidas sobre os assuntos aí do direito, beleza? E a próxima classificação que temos, pessoal, é os crimes de dano e de perigo. Vamos aqui fazer essa divisão bem interessante. O crime de dano é aquele crime em que se consuma uma efetiva lesão ao bem jurídico. Está ocasionando ali um dano. Por exemplo, o crime de roubo. Alguém está tendo, na verdade, um objeto, enfim, sendo retirada de ti perante violência ou grave ameaça. Então, está havendo ali um dano, uma lesão ao bem jurídico. Já o crime de perigo não chega a haver o dano, né? É apenas uma possibilidade de lesão ao bem jurídico. É o exemplo, o crime de perigo à saúde de outrem. Tem esse crime aí, agora eu não estou recordando o artigo, mas é um típico exemplo de crime classificado como crime de perigo. E esse perigo, ele se divide em perigo concreto e perigo abstrato, também chamado de perigo presumido. O crime de perigo concreto é quando não exige a comprovação do perigo para a consumação do crime. Ou seja, eu trouxe aqui eu trouxe aqui o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? O que é que diz esse artigo? Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, esse artigo 309 exige a comprovação do perigo para que o crime seja consumado. Ou seja, exige que a pessoa não tenha a devida permissão para dirigir, ou então a habilitação, ou então que tenha esse direito de dirigir cassado. Então, exige essa comprovação. Já no caso do crime de perigo abstrato ou presumido, dispensa essa comprovação de perigo. Ou seja, o que é que diz o artigo 310 do CTB? Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda de quem, ou por seu estado de saúde físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Então, nesse caso aqui do artigo 310, não há necessidade de comprovar o perigo para a sua consumação. Então, o simples fato de eu entregar meu veículo a uma pessoa não habilitada, já se presume o perigo. É simples assim, já se presume o perigo, beleza? Então, é uma diferença bem bacana. E quanto a esse artigo 310, tem uma súmula bem interessante do STJ, que é a súmula 575, afirma o seguinte, ó: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310, independente
independentemente da conduta de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Então dispensa essa comprovação de perigo. A próxima classificação que nós temos, ela é bem tranquila, que é a questão dos crimes simples, privilegiados e qualificados, tá? Os crimes simples geralmente são aqueles que estão no caput, né? Por exemplo, o artigo 121, matar alguém. Esse matar alguém é classificado como crime simples. E usando o próprio exemplo do artigo 121 do Código Penal, a questão do crime simples, matar alguém, é porque está ali na sua forma básica, né? É o caput do artigo. E esse matar alguém, ele pode ocorrer privilégios ou qualificadoras, dependendo de como aquela pessoa praticou o crime de homicídio. Então a qualificadora, os crimes qualificados, são aqueles crimes em que aumenta-se a pena mínima e máxima de acordo com o que foi praticado. É o exemplo aí do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que diz o seguinte, ó: se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, por motivo fútil, por emprego de veneno, fogo explosivo, então, de acordo com a circunstância do crime, ele vai ser classificado como um crime qualificado ou privilegiado. E o privilegiado é o quê? É simplesmente a diminuição da pena mínima e máxima. É o exemplo do artigo 121, matar alguém, só que mediante seus privilégios. O parágrafo 1º diz o seguinte, ó: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, se o crime se enquadrar nesse parágrafo 1º, estamos diante de um crime privilegiado. E nós temos ainda a classificação dos crimes qualificados pelo resultado. Ou seja, são aqueles crimes em que vem previsto uma pena mais grave pela produção de um determinado resultado. É o exemplo da lesão corporal seguida de morte. Há um agravamento na pena por conta do resultado morte por consequência da lesão corporal, tá? Nós temos ainda os crimes pré-ter-dolosos ou pré-ter-internacionais. Vala-me Deus do céu. Pré-ter-intencionais. Ah, menina, agora foi. Esses crimes, pessoal, crimes pré-ter-dolosos, são aqueles tipos penais em que há o dolo na conduta, mas a culpa no resultado. É o exemplo do crime de lesão corporal seguida de morte, né? Ele tem o dolo de praticar lesão corporal, mas ele tem a culpa no resultado morte. Beleza? Então, já um exemplo ligando uma classificação à outra. Nós temos ainda os crimes cumulativos e de acumulação. Então, existem casos em que a única conduta do agente não é suficiente para ferir o bem jurídico tutelado. Esse exemplo aqui ocorre muito nos crimes ambientais, né, que necessita de uma acumulação de ações e de práticas delituosas para se classificar e para se consumar aí o crime. Então leva-se em conta o acúmulo de condutas que geram um resultado danoso e que configura aí a infração penal. Por isso que é chamado de crimes cumulativos ou de acumulação. E por último, pessoal, nós temos os crimes à distância e os crimes plurilocais, tá? Os crimes à distância são aquelas condutas em que é praticado em um país e o resultado acontece em outro país, tá? Então, são crimes à distância. Já os crimes plurilocais são os crimes em que a conduta ela é praticada em uma comarca e o resultado ocorre em outra comarca. Muda apenas aí o ponto de referência, né? Um é país, o outro é comarca dentro do próprio país, beleza? E bom, pessoal, eu espero realmente de coração que você tenha gostado desse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito e tenha gostado desse vídeo, gostado do conteúdo e da forma como eu expliquei, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que toda semana eu vou me esforçar bastante para publicar vídeo novo aqui para vocês, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!